Vocês nunca se preocuparam em evangelizar os filhos. Evangelizar os filhos. Deixa eu dizer algo para você. Filho de cristão não nasce cristão. Filho de crente não nasce crente. Filho de convertido não nasce convertido. Foi criado na igreja desde que nasceu. Não significa nada isso. Por quê? Qual é o primeiro dever do pai quando o filho nasce? Qual é o primeiro dever? O primeiro dever do pai. A primeira preocupação que o pai deve ter. Não é vestimenta, não é alimento, não é judô, natação, não é balé, não é curso, dentista, não é Kumon, inglês, espanhol, não. A maior preocupação, a maior obra que o pai deve fazer ao filho é desenvolver a sua salvação, porque ele não nasce salvo. Quando você pega o teu filho e fala que é um anjinho, você está mentindo. Ele não é um anjinho. Meu filho é uma gracinha. Meu filho é uma beleza. Não. O seu filho nasce condenado. A prova disso é o Salmo 51, verso 5. Em pecado fui formado, e num ventre de pecado me gerou minha mãe. Davi está dizendo, quando o espermatozoide, ele se uniu com o óvulo e fecundou, ali já nascia um pecador. No ato da concepção, o pecado já se instala na criança. Ele nasce filho de Adão. Ele nasce com o pecado de Adão. Ele nasce debaixo da ira e do juízo de Deus. E ele, assim como você, precisa de um Salvador. E nós estamos falhando. A coisa mais comum é ver filho de pastor desviado, filho de pastor mundano, filho de pastor carnal, filho de pastor ímpio, porque o pai nunca se preocupou em desenvolver a salvação, evangelizar o próprio filho, expor as escrituras, trabalhar a regeneração do filho. Eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero ver se você atreve a responder. Você tem certeza que o seu filho está salvo? Que o seu filho é salvo? Eu tenho. Aí tem como? Existem evidências. O seu filho foi regenerado, foi transformado, ele teve uma experiência salvadora, ele teve um encontro com Deus, ele teve uma estrada de Damasco. Não, então ele não é salvo. A maior falha de não vermos convertidos dentre os filhos cristãos é porque os pais não enxergam a maldade dos filhos. Pensam que os filhos são bons. O seu filho não é bom. O seu filho não é bom. Não existe ninguém bom. A falha está em detectar o pecado original no filho, em ver que o filho é perverso, o filho é mau, o filho é concebido em pecado. Logo o pai, ao não ver a maldade do filho, não vê a necessidade de conversão do filho. É um moralismo que aplica no filho. Gálatas 4,19, Paulo diz assim: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Paulo compara os Gálatas como filhos.
E ele está dizendo: filhos não nascem convertidos, então eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado. A obrigação do pai é sentir dores de parto pelo filho, até que este venha ao arrependimento, até que este chegue à fé, até que este seja regenerado. É o que o texto diz. Ele ordenou a nossos pais que transmitissem aos seus filhos a lei. É uma ordem que você transmita o evangelho para os teus filhos. É uma ordem que você os leve a Cristo. É uma ordem. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Que geração ele está falando? É essa geração. Transmitir a ela são os seus filhos. A responsabilidade da conversão dos seus filhos não é da igreja, não é da escola dominical, não é dos pastores, não é do discipulado. A obrigação, a responsabilidade da conversão dos seus filhos recai sobre você, pai, sobre você, mãe. Eu vou perguntar novamente a você: o seu filho que está aí do seu lado é salvo? Eu não estou perguntando se ele é bom aluno, se ele é politicamente correto, se ele faz as liturgias culticas. Eu estou perguntando se ele foi transformado, se ele passou da morte para a vida, se ele é uma nova criatura. Não é. Se ele não é, a obrigação de levá-lo a ser é sua. Não adianta. Tem pais que, a primeira linha de pais, não fazem nada. São pais omissos, passivos, pais negligentes. Segundo, o pai que só pune. Ele vai e bate no menino. Terceiro é o pai bíblico. Ele repreende e ele diz: isso que você fez não é só uma falta moral, isso que você fez não é só falta de educação, isso que você fez é pecado. Você mentiu, filho, é pecado. Você ofendeu outra criança, é pecado. Mostra para ele que as atitudes dele são vis, que ele é mentiroso, imoral, egoísta, e diz: é pecado. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aplica para o teu filho. Como invocarão aquele que não ouviram? Como invocarão aquele que não creram naquele que não creram? E como crerão naquele que do qual não ouviram? E como ouvirão se não pregarem? Como é que eu ganho meu filho? Como você ganha qualquer outro pecador. A exposição do Evangelho. Como eu desenvolvo a salvação do meu filho? Primeiro, apresentando a ele a natureza de Deus. Ela é justa, santa. Depois, apresentando a natureza do homem, corrupta, caída, vulgar, depravável. E no caso, a sua, meu filho. A natureza de Deus, confrontada com a natureza do homem, ordena que ele condene o homem. Você está condenado pela justiça de Deus. A solução, meu filho, a cruz de Cristo. Deus envia seu Filho para se fazer carne, levar seus pecados na cruz, morrendo, ressuscitando. Mostra a eficácia desse sacrifício. Agora ordena, meu filho, que você, seu Adãozinho, se arrependa e creia no Evangelho. Você tem que fazer isso até lhe converter. Dure o tempo que durar. Orando, intercedendo, orando, jejuando. Aí fica esses pais, essas mães sofrendo, tentando discipular bode.
Não adianta, meu filho, tentando para veste assim, não veste assado, não sai. Isso é regra para ovelha, não funciona com bode. Ao invés de ficar pode, não pode, veste, põe roupa, volta, não volta, você deveria chamá-lo ao arrependimento. Arrependa-se, converta-se, peça a Deus um novo coração. Aí o pacote vem completo, meu filho. Aí a obediência vem completa. E eu vou perguntar mais uma vez. Eu não estou perguntando se nasceu na igreja. Eu não estou perguntando se rabisca a Bíblia com lápis de cor. Eu não estou perguntando se é um fariseu em potencial. Eu estou perguntando se foi transformado, colidido, transpassado pelo Evangelho. Se teve alguém gemendo pela conversão dele, orando dia e noite, pregando, expondo as escrituras, os textos, até que essa alma venha ao arrependimento. Porque esse é o único remédio para a avalanche que está vindo aí. São os pais. Se você já acompanha os nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal, esteja se inscrevendo. Ative o sininho para receber as notificações de nossas novas postagens. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e deixe o seu like. Muito obrigado!